vão abrindo suas Bíblias em Gênesis 19. Peço que os irmãos se sentem, também se acomodem em suas cadeiras. Qualquer um que fosse nessa manhã falar o Evangelho teria grande dificuldade, principalmente com relação à preparação, à concentração, para preparo do sermão, em função de tudo que tem tomado tanto as nossas atenções, né, nesses dias. E em meio a esse cenário de destruição do nosso estado, uma palavra que parece não ser conveniente nessa manhã. Vamos falar sobre Sodoma e Gomorra e a destruição dessa cidade. Mas esse também é um desafio da igreja que opta pela pregação expositiva do Evangelho, a gente não escolhe. Antes de propriamente lermos o texto, cabe dar aqui um contexto, né? Deus e seus dois anjos chegam diante de Abraão, no carvalho de Manre, parte alta, onde eles conseguem ver o vale e a cidade de Sodoma e todas as demais cidades, de Gomorra também, conforme Gênesis no capítulo 18. Está ali Deus e esses dois homens, que são anjos. Então Abraão manda preparar alguns alimentos ali para eles, para receber eles, para mostrar sua hospitalidade a eles. Manda que Sara prepare esse alimento. É meio-dia e logo após a refeição, então esses homens se levantam e começam a caminhar em direção a Sodoma e Gomorra. E o próprio Deus, em pessoa, que está ali com Abraão, começa a dialogar com ele, a conversar com ele. No verso 17, nós percebemos aqui também uma peculiaridade, ainda nessa introdução. Moisés escreve esse texto e ele consegue descrever aqui a mente de Deus, porque Deus, segundo as escrituras dele, diz assim, escrito por ele, diz: ocultarei a Abraão o que estou a fazer. Deus aqui está se perguntando se a Abraão ele vai revelar aquilo que ele fará com Sodoma e Gomorra. Então, a partir do verso 20, nós vemos ali o clamor da cidade, de tudo que estava acontecendo naquele povo que era mau, chegando diante de Deus e Deus tomando conhecimento. O próprio Deus vindo ali para conferir o que está acontecendo naquele local. Então, no verso 22, a partir do verso 22 do capítulo 18, nós vemos que Abraão e Deus ficam ali conversando, enquanto seus anjos seguem na direção de Sodoma e Gomorra, conforme nós leremos no texto bíblico um pouco mais adiante. Mas ainda, antes de entrarmos no texto bíblico aqui, e ainda parte da nossa introdução, do verso 23 ao verso 33, nós vemos Abraão intercedendo diante de Deus por aquele povo. E isso porque ele sabe, ou ele pressupõe aquilo que vai acontecer, o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele fala: destruirás o justo com o ímpio naquelas cidades. E do verso ali, desse verso 23 ao 33 em diante, ele começa: mas Deus, se houver 50 pessoas justas, tu vais destruir aquela cidade? Deus, se tiver 50 pessoas eu não destruo. Se tiver 45, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, tu vais destruir? Então ele vai, de alguma forma, tentando mensurar o tamanho da graça de Deus para com aquele povo, o tamanho da justiça de Deus para aquele povo. Deus, tu salva, Senhor, se ainda tiver 10 pessoas justas naquele lugar, ainda assim, tu vai querer destruir aquele lugar com 10 justos naquele lugar. E Deus diz que se tiver 10 justos, Ele não destruirá. Essa introdução é importante porque ela nos mostra que de fato em Sodoma e Gomorra não havia um justo sequer. A perversão era completa daquela cidade. Provavelmente Abraão aqui está levando em consideração Ló, parte da sua família que está naquele local, está vivendo naquela cidade. E aqui isso nos faz pensar sobre a igreja aqui na terra. A razão de o mundo não colapsar, a razão pela qual toda essa devastação que nós vemos, ela não ser definitiva, é porque a igreja de Deus está aqui. A igreja enquanto sal, enquanto luz. Você, filho de Deus, inserido nesse local, é a razão pela qual a ira de Deus não consome completamente a nossa terra, todos os países desse mundo aqui. Porque a igreja e os justos estão aqui. Você, o qual Deus olha primeiramente a Cristo e depois te enxerga. Por isso você é justificado, por isso que Deus tem piedade de nós, da sua criação, e sua ira não recai sobre nós. Ainda é importante nessa introdução lembrarmos que Ló e Abraão eram muito ricos, eles tinham muitos gados,
e tinham pouco pasto. Então eles decidem se dividir, e Ló toma a decisão por ir morar naquela planície que era muito fértil, mas que continha ali a cidade de Sodoma e Gomorra, embora fosse muito próximo. As planícies do Jordão, ainda que com cidades com homens maus. Então vamos para Gênesis 19 e leremos do verso 1 ao 13. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra, e disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma e Gomorra, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traze-os para fora, para que nós abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acharem sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló. E se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens estenderam a mão e fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, fazei-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Até aqui, irmãos. Então, eles almoçam com Abraão e esses homens se dirigem até Sodoma e Gomorra. Aqui, após meio-dia, talvez 2 da tarde, próximo a esse horário, e eles chegam à tardezinha, no final da tarde. Ao que consta, talvez fossem o passo de 12 horas aproximadamente, da onde eles estavam, ao monte onde eles estavam, até a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós vamos aqui expor os versos e também explicá-los, então peço que os irmãos acompanhem comigo. Já no verso 1, nós vemos que Ló está sentado à frente da cidade. Isso chama atenção porque provavelmente ele estava ali junto com os anciãos da cidade e ele exercia um papel proeminente naquela sociedade ali. Porque os anciãos e os juízes comumente assentavam-se na porta das cidades para julgar as causas, fazer juízo sobre negócios, enfim, até mesmo no aspecto judiciário da cidade. A cidade era de alguma forma fortificada, tinha aquele portão ali e Ló havia sentado então como juiz ali naquele local. Tanto é que logo adiante eles dirão assim: você quer ser juiz de tudo? É um argumento que eles dizem para Ló, porque ele tinha esse status. Então, meus irmãos, naquela época essas questões legais eram julgadas ali e provavelmente Ló tinha essa proeminência. E quando Ló viu esses homens, quis ser hospitaleiro com eles e mostrou essa sua hospitalidade correndo diante deles e tentando então oferecer para eles alimento, oferecer para que eles lavassem seus pés, uma vez que as sandálias eram abertas e eles caminhavam, então provavelmente se feriam, sujavam bastante. Então Ló vai lá e oferece a sua casa para fazer o acolhimento desses 2 homens. E sendo Ló conhecedor do contexto daquela cidade perversa,
ele mostra ali de alguma forma o seu acolhimento, a sua proteção, a sua hospitalidade para com eles, com esses viajantes. Óbvio que eram anjos e pouco precisavam de qualquer tipo de ajuda de Ló. No verso 2, nós vemos, passaremos na praça. Provavelmente os anjos ali, esses homens queriam de fato se expor diante da cidade para começar o juízo de Deus. Eles não tinham interesse em serem acolhidos de alguma forma, mas queriam sim que começasse e eles começassem a cumprir aquilo que Deus mandou que eles cumprissem naquele local. Mas Ló vai lá e insiste para que ele mostre a sua hospitalidade, a hospitalidade oriental ali. E eu acredito também, meus irmãos, que Ló de alguma forma, isso é bem comum de a gente pensar, que Ló tenha visto a diferença daqueles homens. Há de se pensar também a respeito de uma beleza peculiar, uma vez que aqueles homens pudessem parecer estrangeiros ou de um tipo de formosura diferente dos demais homens que estavam ali. E, obviamente, vendo anjos afeiçoados, possivelmente ele já tenha deduzido a maldade que iria acontecer com aqueles homens entrando numa cidade tão perversa. No verso 4, nas suas Bíblias, antes de eles se deitarem, percebam que jovens e velhos estavam à porta de Ló, o que nos leva a entender que talvez a cidade não fosse tão grande assim, porque do período de eles entrarem, de Ló preparar os alimentos, acolher eles, isso já se espalhou por toda a cidade e todos os homens, velhos e jovens, estavam à porta, ou seja, a notícia se espalhou rapidamente. Eu tentei pesquisar sobre o tamanho de Sodoma, quantas pessoas tinham, mas não existe consenso sobre isso. E muitos historiadores não se detêm ao tamanho da cidade, embora em muitas ilustrações a gente vê uma cidade bastante grande, como retratando aquele local. Mas esse relato, tanto moços quanto velhos, todo o povo, conforme diz as Escrituras, nos mostra que realmente todos esses que foram destruídos ali, todos eles eram perversos. Isso tem que ficar vívido em nossa mente. Eram homens perversos. Tanto é que o termo sodomia vem justamente da cidade de Sodoma, dessa passagem aqui, e não preciso explicar nem entrar em meandros para entendermos o que quer dizer isso, né, irmãos? No verso 5, esses homens maus chamam por Ló e questionam onde estão aqueles dois homens que entraram na casa de Ló. E eles são bem claros com relação a isso, porque eles querem abusar deles. Eles queriam, de fato, ter relações sexuais com aqueles homens. Todos aqueles homens queriam ter relações sexuais com dois homens. É isso que está aqui no texto. E a Arque fala, para que conheçamos, e esse talvez seja o termo mais correto do hebraico, ainda que na NTLH diga, pois queremos ter relações com eles. Fica muito claro aqui a real intenção daqueles homens. Mas muitos teólogos liberais, voltando aqui ao texto, liberais não somente na teologia, mas liberais também no sentido comportamental, eles insistem a torcer o nariz para essa passagem aqui, a tentar não olhar para ela e dizer que o povo de Sodoma e Gomorra, na verdade, era um povo que oprimia o pobre, na verdade, era um povo que era idólatra, na verdade, ele não olhava para os necessitados. E de fato isso é verdade, mas o texto é muito claro aqui. E quem defende de alguma forma a teologia inclusiva, homossexual, e ela quer essa pessoa incutir isso dentro da cultura da igreja, é impossível, a pessoa tem que simplesmente arrancar essa página da Bíblia, ela não tem como olhar, é incompatível olhar para esse texto e achar que isso é uma prática comum, natural e que principalmente que agrada a Deus. Por mais que os profetas sim acusem Sodoma e Gomorra de todas essas coisas, como eu disse, é muito claro e é muito explícito esse pecado grave com a imagem de Deus, o ser humano, o qual está exposto aqui. E por isso, meus irmãos, que a igreja não pode aceitar. E por isso que esse texto está na série de origens, porque isso faz parte da origem da igreja. Quando as pessoas olham lá fora, o mundo olha lá fora, a cultura olha lá fora para a igreja e diz que nós somos preconceituosos com relação a essa prática, na verdade, meus irmãos, não é que nós sejamos preconceituosos, mas é porque antes de qualquer governo, antes de qualquer pastor falar, antes que nós falemos, antes que qualquer lei fale,
O próprio Deus reprova tal prática. É o que está aqui explicitamente, está claro aqui o que está acontecendo. Isso é um pecado gravíssimo contra nós, contra a imagem de Deus, nós, feituras de Deus. Ou seja, ou se renega a palavra de Deus, se exclui essa parte, se adapta essa parte, se atualiza a Bíblia, ou a gente consegue fazer de alguma forma uma crítica sobre os atos pecaminosos da humanidade, de cada um de nós, dos seres humanos. Mesmo que isso colhe na igreja rótulos que para nós não sejam favoráveis, como esses que falei, homofóbicos, retrógrados, preconceituosos, se ainda for necessário que isso seja colado em nós, mas que a palavra de Deus seja pregada santa e genuinamente, que de fato isso aconteça, meus irmãos. Não há o que fazer e não há como fugir disso. O juízo de Deus sobre esse ato tão perverso. Verso 6. Ló chama os moradores de irmãos. Provavelmente aqui ele quer ganhar a empatia deles. Vejam, meus irmãos, o que nós temos aqui é um contexto totalmente acalorado. A sua casa, a porta, Ló à frente e todos aqueles homens à sua frente querendo entrar ali. Eles estão bravos, eles querem entrar ali, eles querem pegar aqueles dois homens, eles querem ter relações sexuais com aqueles dois homens. Isso é um contexto em que está tudo muito aflorado e Ló está tentando gerir toda essa situação ali no meio. E ele fala, não cometam essa maldade. 2 Pedro 2,7 nos diz, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Ou seja, Ló estava aflito ali. Ele estava aflito porque estava vendo a pecaminosidade, o ódio no olhar daqueles homens ali. E no verso 6, aliás, no verso 8, nós temos uma das partes mais difíceis de explicar, ainda dentro desse contexto acalorado em que Ló está tentando fazer mediação. Eu vou errar, é impossível não errar, né? Então considerem Ló, não Jó. Que Ló está tentando fazer essa mediação entre o povo e aqueles homens e a sua família ali, quando ele vai lá como pai. Vejam isso, meus irmãos, como pai, ele tem 2 filhas que são virgens, e ele chega ao ponto de oferecer essas 2 filhas àqueles homens perversos, para que eles não peguem aqueles homens que estão ali. Veja que tipo de atitude que ele toma. E não existe nenhum consenso, meus irmãos. Eu estava pesquisando e tentando achar que não existe consenso na igreja. É dificílimo de explicar essa passagem aqui. Alguns dizem que na tradição hospitaleira oriental, o anfitrião ele teria que defender o seu hóspede com a sua própria vida. Tamanha a hospitalidade. Ok, mas existe uma outra explicação aqui que eu acho que se adequa melhor para nós. É que Ló estava de alguma forma desorientado com tudo aquilo que estava acontecendo ali na sua frente. E que de alguma forma ele estava blefando ali, sabendo que o gosto ou o interesse daqueles homens não eram pelas mulheres virgens, sim, mas por homens. E que no fim das contas ele contava de que eles não iam ficar nem com as filhas dele, nem iam ficar com os homens e tudo ia se apaziguar. Então, no meio dessa negociação, no meio da fala ali, ele vai lá e fala, eu ainda tenho 2 filhas virgens aqui se vocês quiserem, mas ainda continua a crescer aquela ira, aquele sentimento por parte dos homens. E é claro que aqui a gente lembra das escolhas de Ló, enquanto chefe de família, enquanto homem da casa, um homem que toma uma decisão para ir a um vale que é próspero. Ele toma uma decisão em levar a sua família na direção da prosperidade, sem levar em consideração a promiscuidade e a pecaminosidade daquele local. Ele não pensou sobre esses perigos que a sua família estaria exposta. O que nós vemos aqui é consequência de uma escolha de Ló para a sua família, na condução do seu lar. Então, no verso 9, nós lemos que os homens maus, agindo ali com violência, dizem, é estrangeiro e quer ser juiz sobre tudo. Ou seja, Ló, como eu disse anteriormente, ele tinha esse status social. E ele estava tentando usar de alguma forma dele ali também, dessa sua proeminência. Mas esses homens ameaçam com Ló fazer pior daquilo que eles iam fazer com aqueles homens que estavam, com aqueles anjos que estavam ali na casa de Ló. Eles ameaçam, portanto, além do estrupo, eles ameaçam a morte de Ló. E isso é muito forte.
Eles querem adentrar, eles querem arrombar a porta. Eles estavam irados, eles estavam excitados ali. Olha a tamanha lascívia, eu não tenho nem palavra para dizer o que expressaria o que estava acontecendo ali. Tamanha perversão, eles estavam à porta, eles queriam porque queriam. E Ló tentando negociar tudo isso no meio do caminho. Então, esses homens, a partir do verso 10 nós lemos, eles abrem a porta e puxam Ló para dentro rapidamente. E aqui, de alguma forma miraculosa, esses anjos cegam todos esses homens que estão na parte de fora. E eles não conseguem mais achar a porta. Mas é claro que, de alguma forma, a gente tem que entender que eles não somente estão cegos aqui. Eles não somente perdem a visão, porque de alguma forma, passar 10 minutos, eles poderiam ir tateando a casa e achar essa porta, não é mesmo? Mas parece que de alguma forma existe uma confusão mental aqui também. Esses homens não conseguem mais achar o local para adentrar a casa e conseguir ali pegar esses homens ou fazer algum tipo de maldade até mesmo para Ló e sua família. Então eles perguntam, os homens, que estavam dentro da casa com Ló, onde estão todos os seus? Isso dá tempo para que eles consigam preparar esse resgate da família de Ló, ali naquele local. Esse é o momento em que aquela intercessão de Abraão sobre os 50 até chegar nos 10, parece de alguma forma ser ouvida por Deus, porque os anjos começam a preparar a saída de Ló, a saída da sua família daquele local, porque é iminente a destruição daquela cidade. É madrugada, meus irmãos, lembram que eles chegaram no fim do dia, isso acontece durante a noite, já é madrugada, enquanto Ló sai para, de alguma forma ali, avisar os noivos de sua filha também, e a Bíblia nos conta que, de alguma forma, eles achavam que Ló estava brincando. Imagina no meio da noite alguém chegar e dizer assim, sai daqui, porque a cidade vai ser destruída, saiam daqui. Ah, tá de brincadeira, isso é fake news, não é verdade, nós vamos ficar aqui. E Ló, dizendo para esses homens sair, os pretendentes de sua filha. Então, no verso 16, vemos que começa o amanhecer do dia, do grande dia em que Deus iria trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E a família de Ló está ali demorando de alguma forma, não está agilizando a sua saída. Ele era um homem muito rico, como nós vimos aqui. Provavelmente ele estava ali catando ainda seus pertences, cetim, sua seda, suas pratas, pratos, talheres, tudo aquilo que ele pudesse levar de alguma forma para fugir daquela cidade ali. E os anjos os tiram dali para fora da cidade, pegando eles pela mão e fazendo essa saída rápida, abrupta e repentina ali. Porque a destruição de Sodoma e Gomorra é iminente, ou seja, a longanimidade e a misericórdia de Deus não se estendem aqui nesse caso. Não há mais misericórdia aqui nesse caso. É iminente que Sodoma e Gomorra seja destruída. E por isso, essa pressa, essa correria aqui, para que eles possam ser livres e sair desse juízo. No verso 17, os anjos são bem claros a falar. Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Mas percebam que ainda assim, os anjos dizendo o que deve ser feito, não olhar para trás e fugir para o monte, Ló tenta negociar com eles. Ele sabe que existe uma pequena cidade ali nesse vale que está assim, na periferia de todas as cidades, uma pequena cidade chamada Zoar. Provavelmente Ló tinha negócios ali e de alguma forma ele pensa, eu posso fugir para tal cidade, eu posso ir para lá ao invés de ir para o monte, porque no monte vão me pegar. Eu posso ir lá para aquele canto, para Zoar, eu quero me abrigar lá. Provavelmente ele tinha em mente que ele pudesse recomeçar a sua vida. De fato, os anjos dão ok para que Ló vá para essa cidade. Mas mais a gente nós vamos ver que ela vai ser destruída com Ló e sua família dentro dessa cidade. Então, chegamos no verso 24. O ponto alto, talvez, aqui dessa história. No raiar do sol, nas primeiras horas da manhã, enxofre e fogo caem do céu sobre Sodoma e Gomorra, e a cidade é destruída. Tudo é destruído.
a cidade toda, a campina toda fica infrutífera. Todas as plantas, moradores, tudo morre ali. Para quem tem aqui o Disney Plus, tem um documentário do National Geographic dentro de Disney Plus que se chama Cidades Perdidas do Antigo Testamento, com um historiador ali chamado Albert Lin. E tem um episódio que é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, eu indico os irmãos, quem tiver tempo, uma hora e quiser assistir, assistam sobre esse documentário, a destruição de Sodoma e Gomorra, onde ele usa de tecnologia de ponta para investigar. E ele fala ali como as coisas parecem terem sido queimadas de dentro para fora, um grande calor naquele local, entre outras explicações muito interessantes e de alguma forma também edificante. Existe um episódio de Aline em Israel, acho que é o nome, no YouTube. É uma moça que ela vive em Israel e ela também tem uma explicação muito interessante sobre Sodoma e Gomorra e o local onde os estudiosos dizem que a cidade estava situada. Também vale porque são relatos arqueológicos interessantes a respeito desse grande feito. E isso mexe muito com a nossa imaginação e com o imaginário popular. Filmes de Hollywood ganham muito dinheiro e grandes bilheterias com filmes apocalípticos, porque isso sempre nos chama muito a atenção. E aqui, imagina essa história milenar, passando de geração em geração, isso sempre mexeu muito com o imaginário das pessoas, não é mesmo, meus irmãos? Mas nós temos aqui muito mais que uma história, mas um relato verídico, um fato de algo que aconteceu há muitos anos atrás, aproximadamente 1900 anos antes de Jesus Cristo. No verso 25, nós temos então um dos trechos mais conhecidos do Antigo Testamento e muito ensinado para as crianças. A mulher de Ló, de alguma forma, em algum momento, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Tem até uma musiquinha que tu para pensar, isso é tão surpreendente e chocante que aconteça com uma pessoa, essa punição da parte de Deus, que acho que é 3 palavrinhas que fala, né? Virou uma estátua de sal, olhou para trás, aí tu pensa, cara, isso aqui é uma desgraça, e a criança está ali, olhou para trás, e se deu mal a mulher de Ló, e tu fica, cara, o que é isso? De alguma forma é pedagógico, mas isso aqui é terrível o que está acontecendo aqui, né? Está meio embalado de forma estranha aquela música ali para as crianças, né? Mas enfim, hoje em dia, meus irmãos, é possível ver a desolação e a esterilidade daquela região toda, daquela planície toda ali. É quase que como um testemunho mudo da ira de Deus e do julgamento dele com enxofre e fogo naquela região ali. Ela não prospera e nada cresce naquele local. E a tradição diz que Sodoma e Gomorra provavelmente estava ao sul do Mar Morto, um local hoje com grande densidade salínica, com muitos resorts também, águas terapêuticas, ali em Israel. Ainda nesse local tem uma montanha de sal, quase toda de sal, que também é conhecida como a mulher de Ló. Verso 29, Deus destrói as cidades da campina, incluindo Zoar, a cidade onde estava Ló. Tudo é destruído. E Deus lembra de Ló, que Ló está lá. E ele retira Ló do meio da destruição, e eles vão para um monte, vão morar numa caverna, Ló e suas 2 filhas. Provavelmente eles estavam atônitos com tudo que estava acontecendo. Era uma destruição sem precedentes. Então, nós vemos que no verso 31, a filha mais velha de Ló conclui que a destruição da terra é completa. De tudo aquilo que eles conheciam ali enquanto cidade, enquanto humanidade, que eles se relacionaram, pessoas do seu dia a dia, que todos os dias acordavam e viam, colegas de trabalho, estava todo mundo morto. Tudo estava destruído. O impacto possível que essas mulheres tiveram aqui era de que não existe mais ninguém no mundo, somente Ló e nós 2. Então, a mais velha toma, a primogênita, que ela toma uma decisão de embriagar Ló, embebedá-lo ao máximo, dá quase um coma alcoólico em Ló aqui. Mas percebam, aqui possivelmente há alguns dias de diferença. Eu imagino que existe muita fuligem no ar ainda, eles estão ali dentro da caverna, tentando sobreviver ali, e elas chegam tomam essa decisão aqui de embriagar Ló e ter relações com Ló, com seu próprio pai. A mais velha, então, ela dá à luz a Moabe, pai dos Moabitas, e a segunda, a Ben-Ami, que é pai dos filhos de Amon.
Percebam que a família assim continuará. De alguma forma, eles dão prosseguimento à família de Ló ali, mas fica um misto daqueles que perseveram na fé e aqueles que não perseveram também. Assim mais ou menos como aconteceu com Noé. Não sei se eles tinham isso em mente, né? Mas acontece. É o relato que a Bíblia nos dá. E é interessante que a Bíblia não é um livro de passapano, né? Isso é algo meio estranho de se pensar, né? Que um pai e suas filhas estão tendo aqui relações. Né? Mas esse é um dos aspectos que afirma a veracidade do texto bíblico, porque ele não está contando uma história bonitinha aqui, uma história legal. E nem foi adaptada para a nossa cultura aqui. Isso, de alguma forma, é tudo muito chocante, o que está dito aqui. Não é popular, não é instagramável o que está acontecendo aqui. Mas, o que Deus quer mostrar aqui para o povo hebreu? O que Moisés quer contar para o povo hebreu? Eles estão caminhando rumo à cidade, à terra prometida. Provavelmente eles tinham esses escritos em mão. O que ele está querendo dizer com isso? Não há outra coisa a se pensar senão que não havia um justo sequer naquele local e que Deus não é injusto em destruir quem é injusto. Todos eram ali pervertidos e imorais e Deus aplica a sua justiça naquele local. Ponto. Aqui, quero fazer algumas aplicações. A primeira delas é sobre o ensino bíblico sobre a prática homossexual. Isso é muito claro. É pecado. Não há o que fazer. Não há o que dizer. Não adianta insistir. Não tem o que fazer. O texto bíblico é claro. Pode ser um pregador da internet com 500 mil de seguidores. Isso não testifica nada. A Bíblia não dá aval a isso. Ponto final. Não tem o que fazer. Porque o texto, porque o contexto histórico, porque no hebraico, não sei lá, e porque não tem o que fazer. O texto é claro. Deus condena. As práticas homossexuais não possuem base bíblica, seja no Antigo como no Novo Testamento. Então, por isso que para o progressista, o secularizado, ele precisa de alguma forma destruir ou desconstruir o cristianismo para desconstruir a família, para desconstruir a sexualidade. Aquele que vota em pessoas que de alguma forma apoiam esse tipo de coisa, eu não vou dizer que não é crente porque eu não tenho autoridade nem autonomia para dizer uma coisa dessas. Quem sou eu para dizer quem é crente ou quem não é crente? Mas com certeza é um analfabeto bíblico. Um anão espiritual, um ignorante quanto à sua ortodoxia, sua regra de fé e prática. Isso sim, porque é impossível que alguém, de alguma forma, apoie esse tipo de coisa, tendo em vista que Deus, como lemos no texto, foi exposto no texto, verso a verso, condena de forma tão severa essa prática. Segunda aplicação, tenham amigos que orem por vocês. Assim como Ló tinha Abraão que intercedeu diante de Deus, tenham pessoas que orem por vocês. Cerquem-se de pessoas que são pessoas de oração, pessoas que dá para contar. Não aquela pessoa que diz, nós vamos orar por ti e nem ora. Vamos orar por sair, não pode deixar que nós vamos orar. E nem ora. Pessoas que orem por você. Não oração como uma vibração, uma coisa boa, um desejo bom, uma energia que eu estou positiva, que eu estou mandando, alguém que ore, alguém que interceda, pessoas que se importem, pessoas que amam você e que você sabe que ela vai orar por você e vai interceder por você, vai orar pelos seus familiares, vai orar pelos seus amigos, vai orar pela igreja quando está inserida diante de Deus. Tenham amigos de oração, pessoas que orem. Motivos para orar, meus irmãos, não nos faltam. E quem conhece aquela frase, né? Quem não ora, né, é um ateu na prática. Trago aqui um breve texto de Calvino. E ele diz assim: os crentes que não oram com a intenção, os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele desconhece, ou para incitá-lo a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse relutante. Pelo contrário, eles oram para que assim possam despertar-se
e buscá-lo. E assim exercitem sua fé na meditação das suas promessas. Aliviem as suas ansiedades, deixando-as nas mãos dele. Numa palavra, oram com o fim de declarar que a sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para os outros está só nele. Essa é a oração. E oração, para aquele crente que ora, que tem o hábito de oração é uma coisa engraçada porque ela é a única coisa que todo mundo conclui, é unânime, que está em débito, que está em falta. A oração e débito parecem andarem juntas, porque quem muito ora sempre diz, não, pá, preciso orar mais um pouco. E quem não ora, não tem hábito de oração, vai dizer, não, pá, preciso orar. Parece que oração nunca é demais, a gente sempre está em déficit de oração, né? Portanto, meus irmãos, cabe dizer aqui que a oração e a intercessão, ela também não é protocolar, não é como conduzir de alguma forma a igreja aqui na oração, onde nós temos um tempo, nós temos algo a cumprir. É diferente, a oração, ela parece ser mais em amor, ser mais apaixonada no melhor sentido da palavra. E eu achei um texto, uma frasezinha do Bunyan, que diz o seguinte: na oração mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então a oração é o se derramar diante de Deus. Se derramar diante de Deus. Oração, aquela o qual nem o seu cônjuge está junto de você, mas você faz na sua casa sem ninguém saber, sem ninguém ver. Essa é a oração. Diante de Deus, onde você não tem que enganar ninguém, nem falar bonito, nem ter boa retórica, nem usar as palavras certas. E como diz Bunyan aqui, ainda que sem palavras, mas com coração. Essa oração. Fiz uma breve digressão aqui, meus irmãos, mas é isso. Se cerquem de pessoas que orem por vocês, assim como Abraão intercedeu por Ló. Terceiro ponto aqui da aplicação, já encerrando, faltam mais 2, são 5. Pense aonde morar. Quantos de nós levam em consideração o local onde morar? Nós levamos em consideração onde está inserida a nossa família? Há uma igreja bíblica? Há uma congregação sadia para estarmos? Há um local onde podemos aprender e desenvolver a nossa fé? Ló não fez isso. Ele olhou simplesmente para a prosperidade, para os seus negócios, para as suas coisas e colocou sua família dentro de um contexto terrível. E quase morreu, e quase matou essas 2 filhas, tendo que beirar, entregar as 2, porque fez uma escolha errada. Não pensou antes de mais nada que ele poderia colocar a sua família num local que fosse de bênção para eles, ainda que pudesse de alguma forma ganhar menos, quem sabe. E eu sei, meus irmãos, o quanto isso é difícil, mas é uma lição que fica a respeito do comportamento de Ló e da decisão dele. Quase levou a desgraça sua e de sua família em função da decisão de morar em Sodoma. 4º ponto, nós não somos melhores que os sodomitas. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos da mesma raça humana, e o pecado, o qual lutamos, essa militância, essa briga constante que temos entre o espírito e a carne, se faz presente em nós. Se deixarmos, viramos uns animais, mas é pela graça. E falo isso porque ainda hoje eu estava vendo ladrões vasculhando casa de pessoas que abandonaram na enchente. No momento mais frágil, tem um desgraçado indo lá querendo roubar as coisas das pessoas. Você ouviu falar do golpe do helicóptero? Pessoas que dizendo, eu preciso de que resgatem a gente aqui, e a pessoa vê o contato da pessoa, entra e chama atenção, chama ali no Instagram, no Facebook, diz, eu vou te buscar aí por 4.000, mas tem que me adiantar 2.000. Cobrando R$500 para resgatar uma pessoa. Os governantes que provavelmente vão fazer um monte de obra sem licitação. E o dinheiro público se vai, provavelmente vai ter coisa que superfaturada, como foram com os respiradores na época da pandemia. Médicos que vendem prótese, sem a pessoa precisar. Cobradores de ônibus, que cobram a passagem, mas dizem para a pessoa descer pela frente e roubam do patrão. Pedófilos que podem estar no meio da nossa família. Inveja, ganância, mentira. Tem um teólogo que se chama John Dagg, ele é batista,
E ele fala sobre a depravação do homem da seguinte forma: será completamente inútil receber a doutrina da depravação humana em nossos credos se ela não for recebida em nossos corações. Uma total convicção da nossa completa depravação é necessária para que nós nos humilhemos diante de Deus, impelindo-nos à fonte que foi aberta para a purificação do pecado e da nossa imundícia. Não pode haver genuína experiência cristã onde essa realidade não é reconhecida e operante. Ou seja, nós não somos as mil maravilhas, meus irmãos. É isso. Última aplicação. Não pense, meus irmãos, agora que por causa de Jesus nós estamos num contexto melhor. O próprio Jesus nos fala no texto de Mateus 10, do verso 14 ao 15, porque o mundo hoje sofrerá muito mais do que Sodoma e Gomorra. Abre aspas para Jesus: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ou saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi os vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá sobre Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, Sodoma e Gomorra não tinha Jesus Cristo. Eles não conheciam a Cristo. E houve o que ouvimos aqui. Mas para nós, para o mundo hoje, existe Jesus Cristo, Salvador da humanidade, Salvador da nossa alma. Existe essa grande oferta de salvação para o mundo. O Santo Evangelho que está nos revelado através das Escrituras. Só que não negar a esse Cristo, segundo o próprio Cristo, haverá maior juízo do que para Sodoma e Gomorra. Portanto, meus irmãos, nós devemos aqui um alerta: pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo. Mas, quero convidar os irmãos a se colocarem em pé aqui e não deixar esse somente como o tom da mensagem. Essa grande notícia que é o Evangelho, essa grande boa nova é essa que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós devemos reconhecer nossa miséria e a nossa depravação e o quanto somos carentes e necessitados de Jesus Cristo, porque sem Ele nós sofreremos tamanho juízo e todo mundo lá fora. É por isso que de alguma forma, diante desse texto, nós temos que nos alegrar, porque nós não vamos passar por isso, porque nós somos salvos em Jesus Cristo. Porque Deus olha para Cristo e depois olha para a sua igreja. Cada um de vocês, meus irmãos, nós não vamos passar. Nós estamos salvos da ira de Deus, de um Deus que não tolera o pecado. Porque Cristo morreu na cruz para a salvação de cada um de nós. Essa é a grande mensagem. E a compreensão dessa ira de Deus nos dá também a compreensão de tamanha graça da obra de Jesus Cristo. E essa é a grande mensagem dessa noite, de um Deus que não tolera o pecado, mas enviou o seu Filho para que fôssemos salvos e passássemos por essa ira.